Então, pessoal, vamos lá. Nessa questão 1 aqui, a gente vai estar trabalhando o texto de manifestação, que foi duas atividades, uma do livro e a outra também, que foi do caderno, falando da manifestação com a história em quadrinhos de Armandinho. Então, a gente vai estar aqui iniciando essa aula de redação hoje, dia 26/11/2020, comigo, a Proaline. E, por enquanto, aqui presentes são do quinto ano, Riquelme, Kevson e Juan Pedro. Na página 72, pessoal, na questão 1 tem assim, ó. Uma manifestação pode ter vários objetivos: reivindicar, protestar, celebrar. Com base na legenda da fotografia da página 71, ou seja, o texto que aparece abaixo da imagem, qual o objetivo dos manifestantes presentes na fotografia? Então, gente, de acordo com o que vocês observaram lá na página 71, qual é o objetivo desses manifestantes? A gente vai observar através da imagem da fotografia e da legenda. Por que eles estão manifestando? O que vocês responderam aí? Ou não responderam? Vamos de novo. Os manifestantes, eles estão protestando pelo aumento da tarifa de ônibus, né? Aumentou o preço da passagem do ônibus. Então, eles estão manifestando por causa disso. A resposta aqui está assim, ó. Os manifestantes têm como objetivo protestar contra o aumento da tarifa de ônibus na cidade do Rio de Janeiro, certo? Questão 2, temos assim, ó. Leia os textos abaixo e responda às questões. Aí, no primeiro texto tem assim, ó. Política, né? Inclusive está separado em sílaba, porque aqui é como se fosse uma definição do dicionário, é um verbete, colocando o que é o significado de política. Aí tem aqui, habilidade no agir e no tratar, tendo em vista a obtenção de algo. Então, quando alguém, né, começa a agir de alguma forma para poder conseguir algo, conseguir um objetivo, né, seja na questão de manifestar, de falar, de tentar convencer alguém, por exemplo, essa pessoa está fazendo política. E no texto 2, né, eu posso passar lá para o texto 2 ou vocês estão corrigindo aqui ainda número 1? Aí, gente, quando vai falar aqui a outra definição, no texto 2 aqui, ó, tá falando algo de política, né, de que o que os manifestantes fizeram. Aí tá aqui, os manifestantes fizeram política porque se posicionaram em relação a temas relevantes da vida social, procurando se fazer ouvir no espaço público. Uns se manifestaram contra a política, outros contra o aumento das passagens, contra a repressão policial, contra a corrupção, pela qualidade dos serviços públicos, contra os gastos da Copa. Então, gente, aqui está falando de uma visão mais ampla, né? Colocando mais a respeito do que as pessoas fizeram política. Então, está dizendo que temas mais importantes, relevantes, quando você fala assim, relevantes é porque são importantes, da vida social, ou seja, da sociedade, das pessoas, né? Uns manifestaram contra a política, ou seja, contra os governantes, outros contra o aumento da passagem, né? Eles se manifestaram contra o aumento da passagem, outras contra a repressão política, ou seja, aquilo que os políticos, de uma certa forma, obrigam as pessoas a fazer algo ou que é difícil ou que é até assim ruim para as pessoas realizarem, né? Pela qualidade de serviços públicos, ou seja, os serviços públicos prestados, né, na cidade, para a população, tipo iluminação pública, pavimentação, coleta de lixo, né? Serviço de água, de energia elétrica, né? E contra os gastos da Copa, né? Então, quando se tem um gasto num país da Copa, é muito alto. Então, essas pessoas estavam fazendo política, manifestando em todos esses sentidos, ok? Aí, aqui, o que está pedindo na questão? Na página 73. Tá assim, ó. Uma das definições de política, segundo o texto 1, é o modo como agimos para alcançar algum objetivo, né? Como vocês viram lá naquele primeiro texto, no primeiro quadro, na página 71. Aí tem aqui, de acordo com o trecho da notícia apresentado no texto 2, os manifestantes da fotografia fizeram política, justifique sua resposta. Ou seja, se a gente observar, né, lendo com mais detalhado, eu expliquei para vocês, esse texto 2,
Os manifestantes estavam fazendo política, aí vocês vão responder sim ou não e vai explicar. Alguém soube fazer ou queira responder? Então, de acordo com a resposta que tem, ó, sim, né, aqueles manifestantes que tem lá na página 71, realmente eles fizeram política, né? Então, os manifestantes fizeram política porque se posicionaram contra o aumento da tarifa, que pode ser considerado um tema relevante da vida social. Tema relevante, para quem não sabe, relevante significa importante, né? Aí aqui, continuando. Nessa letra B, gente, ela é a resposta pessoal, como vocês estão vendo aí. Então, tem assim, ó, com base na definição de um dicionário. Fala a letra A? Pode. Sim. Aqui na página 73, tem assim, ó. Com base na definição do dicionário e no trecho de notícia apresentado, você já fez política? Explique. Adriele, eu criei essa resposta aqui como sugestão. Né? Eu coloquei sim, a minha escola precisava melhorar a questão sobre as atividades complementares e nós da turma resolvemos reclamar pedindo melhorias. Né? Eu coloquei algo assim, né? Eu criei agora, acabei de criar, mas eu dei algumas sugestões para vocês, né? Vocês vão estar aí fazendo e a gente vai aqui para questão 3, né? Eu vou esperar aqui só alguns segundos, porque na questão é assim, lê o poema abaixo. Aí no poema está escrito assim, ó, depois de ver tantos desatinos, né? Desatinos é assim, coisas que dão errado, né? Não dá certo. O povo unido foi às ruas para melhorias reivindicar. Ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Então aqui é um pequeno poema, né? Falando a respeito de que as pessoas estavam cansadas de ver tanta coisa dar errado e resolveram ir para as ruas para reivindicar. Reivindicar significa reclamar os direitos, né? E ainda tem assim, ó, ainda há esperança do que o sol voltará a brilhar. Então, eu falei com vocês quando eu estava explicando que o sol voltará a brilhar não é a questão do astro, né, que existe lá, né, fora, né, no universo, de que ele está apagado, de que ele está escuro, que ele vai voltar a brilhar, não. Isso aqui tem um outro significado, né? Isso aqui tem um sentido figurado, né? Então, o que é que está aqui pedindo na questão, ó? Converse com os colegas sobre o tema do poema e de que maneira ele se relaciona à fotografia da página 71. Isso aqui eu já discuti com vocês. Agora eu vou falar novamente para ver se alguém se lembra. Então, quando fala aqui, pessoal, o povo foi às ruas para melhorias reivindicar. Aqui é como se tivesse realmente assim, a esperança estava, as pessoas já estavam sem esperança de que as coisas poderiam melhorar, né? Mas aí, de uma certa forma, elas resolveram ir às ruas para reivindicar, para reclamar os seus direitos, mesmo não tendo tanta esperança. E aí, a partir do momento que elas começaram a reivindicar, começou a surgir essa esperança. E por isso que está escrito aí, ó, ainda há esperança de que o sol voltará a brilhar. Quer dizer, que começou a surgir essa esperança a partir do momento que elas começaram a reivindicar nas ruas, pedindo melhorias, né? Para coisas que não estavam boas, não estavam corretas, adequadas para a vida delas, para a sociedade. E que o sol voltará a brilhar significa o quê? De que as coisas podem melhorar para melhor. Aí na questão 4 tem assim, ó, releia a frase abaixo, retirada do cartaz da fotografia do poema apresentado na atividade 3. Aí tem aqui, o sol voltará a brilhar. Qual o significado dessa frase? Ela apresenta sentido figurado ou literal? Explique. Então, para vocês, qual é o significado dessa frase, pessoal? Né? Eu acabei de falar aqui. Eu vou fazer assim agora, ó. Eu vou estar colocando essa outra atividade que foi colocada para vocês responderem no caderno, que também é um exemplo de manifestação, né? Então, essa história em quadrinhos aqui é sobre Armandinho, né? Então, ele está falando na questão de como devemos agir quando as pessoas tentam nos colocar para baixo, né? Tenta reprimir a gente de alguma forma para que a gente não lute, para que a gente não se manifeste. Aí tem assim, ó, você sempre vai, eu tô lendo já a história, tá? A história em quadrinhos. Você sempre vai ouvir que não adianta, né? Aí a pessoa tá lá cabisbaixa, triste, sem esperança, né? Assim como tá mostrando a expressão de Armandinho. Aí tem assim, no segundo quadrinho, geralmente as pessoas que nunca tentaram. Então, aqui tá falando que
Justamente aquelas pessoas que desmotivam, que colocam a pessoa para baixo, são aquelas que dizem isso, que não vai adiantar. Aí tem assim, ó, é como se ele estivesse falando para nós, né, Armandinho? Quando for assim, não liga. Aí depois no último quadrinho, nada incomoda mais quem não faz nada do que alguém que tenta fazer alguma coisa. Então aqui está dizendo que nada incomoda mais aquelas pessoas que não fazem nada, né? Que ficam só reclamando e dizendo que não vai adiantar, que não vai conseguir, né? Elas ficam incomodadas quando elas veem, elas percebem que tem outras pessoas lutando, tentando mudar aquela situação. Aí na letra A, pessoal, isso aqui quem fez para poder estar respondendo lá no caderno, tá assim a pergunta, né? Segundo Armandinho, quem costuma dizer a frase não vai adiantar nada? Quem são essas pessoas que dizem essa frase? Eu fiz a matéria de português, não de redação. Então tava achando. Então, pessoal, ó, quem é que costuma dizer a frase não vai adiantar nada? Quem fala assim, né? Que geralmente não vai dar certo, né? Que não adianta fazer, são as pessoas que nunca tentaram, né? Então, aqui está a resposta, certo? Eu vou dar aqui alguma resposta da letra A, lá da página 74, né? Então, quem diz que não vai adiantar nada são as pessoas que nunca tentaram. Vocês me dão assim, ó, a pergunta da letra B. De acordo com a tirinha, o que mais incomoda as pessoas que não fazem nada? Você concorda com isso? Ó, nessa letra B são duas perguntas. A primeira, vocês vão encontrar a resposta na própria tirinha, na própria história em quadrinhos. E a segunda já é pessoal, se você concorda com isso. Então, de acordo com a tirinha, né, que é a história em quadrinhos, o que mais incomoda as pessoas que não fazem nada? Então, gente, a resposta quem fez. Então, o que mais incomoda essas pessoas, segundo a tirinha de Armandinho, ó, ver as pessoas, né? Eu não tô com o livro aí. Alguém pode me falar aí o que coloca aí no último quadrinho, gente? O que eu acabei de ler? Oi? Peraí. A última fala do quadrinho. Eu vou ter que colocar lá para poder ouvir. Vocês estão com o livro aberto aí, eu não estou com o livro, gente, ó. Então, e a última fala, do que tem fazer. Tenta fazer alguma coisa. Vê alguém que tenta fazer alguma coisa, né? Ó, vê alguém que tenta fazer alguma coisa. Não entra no celular. Ok, pessoal? Ó, então vamos lá, né? Continuando, a gente vai ver a letra C agora, tá? Você, essa aqui é bem pessoal, certo? Você já vivenciou uma situação parecida com essa do Armandinho? Compartilhe com os colegas qual foi a sua atitude. Não. Você nunca, em sua opinião, o que a fotografia apresentada neste capítulo tem em comum com a tirinha acima? Explique. Olha, então, o que é a fotografia que está lá na página 71, né? Que vocês viram da manifestação, né? Eu vou voltar lá para vocês verem. Vocês também, se quiserem, podem estar olhando lá para responder também. Ó, o que é a fotografia que está sobre essa manifestação da página 71, né? Tem em comum com essa tirinha de Armandinho? Essa aí dá para a gente ter uma resposta geral, mesmo sendo pessoal. Então, o que é essa fotografia, gente? Ó, as pessoas fazendo uma manifestação, né? Reclamando do aumento da tarifa do ônibus. O que essa fotografia aí tem em comum com a tirinha lá, com a história em quadrinhos de Armandinho? Essa é a pergunta. As pessoas que estão manifestando. Sim, então as pessoas na primeira fotografia, né, elas estão se manifestando. E Armandinho, ele tá parado, ele tá manifestando? As pessoas que estão incomodadas com alguma coisa. Manifestando também. Responderam, né? Ó, as pessoas
da fotografia do primeiro texto, né? Porque ali é o primeiro texto, que é o texto de manifestação. Do primeiro texto, estão fazendo uma manifestação. Assim como Amandinho na fotografia. Na fotografia o quê? Na tirinha. Certo? E vocês vão estar fazendo aí essa correção. Eu vou dar aqui algum minutinho para vocês